A forma de expansão capitalista nessa região, né, que a gente vive, a Amazônia, mas não só na Amazônia como no Brasil, ela tem uma característica muito própria, que é a apropriação dos recursos territoriais, dos recursos naturais, né? Quer dizer, o capitalismo não opera apenas pela exploração do trabalho em si, mas ele precisa da desapropriação de grandes áreas, da desterritorialização de populações, né, camponesas, ribeirinhas e outras, para a expropriação do recurso natural, né? Acho que isso é uma característica muito própria, né, de como o capitalismo funciona no Brasil, qual foi a escolha também geopolítica que fez o Brasil, diante do cenário internacional de crise, né, se especializar nessa lógica ligada às commodities agrícolas e minerais, né? E quando a gente fala de mineração, as coisas se complexificam um pouco mais, né? A questão agrária brasileira se complexifica com a mineração, porque não é só lidar necessariamente com a terra, né, mas com os recursos. Então, e um movimento, né, que se coloca frente a essa lógica também tem que pensar, né, não só mais efetivamente na produção da terra, mas o que significa a apropriação desses recursos, né? Então, acho que o desafio dessa região, né, que nesse cenário internacional particularmente a Amazônia, é colocada como quase como uma zona de sacrifício, né? Porque é para onde se expande projetos em que tudo é possível assassinar sem cometer assassinato, é possível matar sem cometer homicídio, né? O que está em jogo com a mineração, né, não é só a terra, é a vida, né? E aí, diante da necessidade de existência, as pessoas se colocam, né? E a grande pergunta que se faz é: qual o sentido dessa apropriação desses recursos, né? É possível a gente continuar vivendo da forma que a gente está vivendo, apropriando a natureza de tal forma, né? Será que a gente vai continuar mercantilizando a água, mercantilizando os minérios, mercantilizando a terra, mercantilizando a natureza em si, né? Então, acho que o MAN e a perspectiva de criar um movimento nacional da mineração, ela vem ao encontro de uma outra forma da gente se apropriar desses recursos. Diante desse cenário de um capitalismo extremamente complexo, né, a gente tem que começar com as perguntas simples, eu acho, né? E a pergunta simples é: o que a gente está querendo fazer com a natureza? Qual o sentido que a gente está dando à natureza, né? O que a gente entende como a apropriação desses recursos? Qual o destino, né? Qual é a soberania que a gente tem diante de toda essa lógica de expropriação dos recursos naturais? Esse desafio que se coloca ao MAN é reinventar as formas de fazer política no Brasil. E acho que, fundamentalmente, para finalizar, reconhecer que a realidade regional, né, a realidade principalmente na Amazônia, expressa já essas outras lógicas de fazer, né? E aí eu acho que se existem alianças no plano das grandes empresas, em termos desse capitalismo extremamente complexo, que interliga mercado financeiro, empresas e, né, um conjunto de atores que a gente, né, tem dificuldade de reconhecer, porque realmente não tem uma lógica que a gente está acostumado a ver, a gente também tem que complexificar nossas formas de resistência, percebendo que talvez a gente precise pensar em novas lógicas de como fazer e de como resistir. Isso talvez a gente tenha que aprender com quem está efetivamente nas regiões afetadas com esse grande projeto mineral na Amazônia e em outras regiões do país. Eu acho que é essa a ideia. O MAN se faz necessário, não só como um movimento que enfrenta essa lógica, mas como um movimento que reconhece que existem outras lógicas possíveis de apropriação da natureza.